Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Sintam-se acolhidos, abraçados por todos nós trabalhadores da casa e também pela espiritualidade amiga que aqui está presente. Vamos então, nesse momento, tentar deixar nossos problemas, que a todos nós trazemos dentro de nós nossas agonias, nossos pedidos, e procuremos deixar lá fora. Agora vamos respirar e levar nosso pensamento ao nosso Divino Mestre Jesus e estarmos preparados para ouvir a mensagem que irei ler, assim como o que o palestrante veio nos ensinar, e também nos estar preparados para todas as benfeitorias que os trabalhadores espirituais possam fazer, porque já estamos sendo cuidados a partir do momento que nós entramos nesta casa, já estamos sendo cuidados. Nos preparamos também para o passe e aqueles que vão fazer o tratamento para o tratamento. E assim possamos receber tudo o que está preparado para nós e que é do nosso merecimento. Então vamos fazer uma reflexão sobre o tempo. O tempo é um dos maiores presentes que Deus nos concede. Ele não pode ser guardado nem recuperado, apenas vivido. Cada instante é uma oportunidade de aprendizado, de renovação e prática do amor. Na visão espírita, o tempo é o caminho que nos conduz ao progresso científico, moral e espiritual. As horas que passam não são perdas, mas degraus que nos aproximam da perfeição. O ontem nos trouxe lições. O hoje nos oferece escolhas. E o amanhã será fruto do que semeamos agora. Que saibamos usar o tempo com sabedoria, dedicando ao bem, ao estudo, à caridade e à paciência. Pois cada minuto vivido com amor é um tesouro acumulado na alma. Então, que saibamos fazer o bom uso do tempo que Deus nos concede nesta existência, né? E também peço que nós agradecemos a Deus pelas chuvas, já que a gente pede tanta chuva, a gente pede muitas vezes e esquece de agradecer. E veio uma chuva tão mansa e tão abençoada. Gratidão, Senhor. E também agradecemos a presença do senhor José Carlos, da cidade de Pirangi, palestrante dessa noite, mais uma vez. Pindorama. Seja muito bem-vindo, viu? Que Jesus o abençoe e ilumine sempre. Obrigada pela presença. Muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados, como sempre. É com alegria que retorno, começando 2026 junto com vocês. Isso é bom e, sem dúvida, aprendendo muito. Gratidão a Deus que nos criou e por ter nos criados, nós vamos existir para todo sempre, somos imortais, não vamos desaparecer, que bênção. A Jesus, que não desiste de nós nunca, ele veio, andou no meio de nós e continua conosco, nos mostrando o caminho da verdade e da vida. E ele falou: sem mim, vocês não vão chegar ao Pai. Ele é o caminho da verdade. E aos amigos da espiritualidade na vida de cada um de nós, que nos envolve a cada dia, a cada instante. Portanto, somos todos bem-vindos, todos nós hoje na Casa Espírita. O tema de hoje é uma leitura, mas com interpretação. Vai valer a pena 40 minutos de atenção. Espero que ninguém durma. O pessoal está tranquilo devido à chuva, né? Porque nós vamos falar de Ana, Maria e Jesus. Ana,
avó de Jesus, mãe de Maria de Nazaré. É uma leitura com interpretação. No mês de maio, a Lília, na nossa casa, que trabalha conosco, ela disse: olha, Prete, no mês de maio nós vamos fazer palestra, todas elas serão sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E você fará a primeira palestra, tá bom. Eu procurei os assuntos que eu tinha comigo, não era aquilo. Procurei na internet, também não era aquilo. Passou 15 dias e chegou às minhas mãos esse lançamento, que é o ano passado. Vidas de Inês de Roma. Aí comecei a leitura, era o assunto que eu precisava. Perfeito, caiu na minha mão. Aprendamos que na doutrina espírita não tem, ou na nossa vida, não tem nada por acaso. Tudo é traçado. E aqui nesse livro nós vamos encontrar a Ana, a avó de Jesus, mãe de Maria, e ela que relata a sua vida como avó, caminhando junto com Jesus aí. Ela desencarna e continua caminhando do outro lado com Jesus também, e depois de 300 anos ela reencarna como Inês. Então ela vai contando o livro, eu vou deixar esse exemplar para vocês, porque parem tudo que vocês estão lendo e leiam. Ele é perfeito, mas o médium Dineu de Paula, ao psicografar o livro, mas a avó de Jesus no meio espírita, será que vai dar certo? Ele procurou o Divaldo Pereira Franco, ainda estava entre nós, se ele podia lançar o livro. Claro que sim. Dou o meu aval. De fato, Inês quer contar a sua vida. Então chegou o livro e era o assunto propriamente dito. E ali ela fala que acessa os acontecimentos da época como avó até os dias de hoje, quando ela mandou essa mensagem pelo livro. Está arquivado no éter cósmico do universo, onde é formado a vida do universo de Deus, onde está gravado todos os nossos acontecimentos, as nossas andanças, não se perde. É diferente da placa do computador, que às vezes queima e a gente perde. Mas na placa do etérico, do cosmo, de Deus, nada se perde. Então ela fala que ela tem muita felicidade, porque ela pode voltar e assistir os acontecimentos da época. Por isso que o livro veio acrescentar o que a gente já sabe sobre Jesus. Ela não veio desmistificar, nem apagar o que está escrito na Bíblia, no Evangelho, os comentários que temos, os assuntos que nós temos. Ela não veio fazer nada disso. Ela faz o relatório como avó ali e como espírito depois. E é interessante que ela veio somar o que nós já sabemos. Isso é muito importante. Por isso que nós temos que fazer a leitura propriamente dita. Então vamos lá. A gente vai interpretando também e a gente deve viver um pouquinho lá no tempo. A chegada de Miriam. Mas quem era Miriam? Miriam era Maria, na vida do encarnado. Miriam no hebraico, Marias do grego, depois Maria no latim. É apenas condições de traduções. Nós vamos encontrar Ana casada com Joaquim. Sua altura não chegava ao pescoço do marido, era mais baixinho. Quase 30 anos de casado com Joaquim, eles não possuíam filho, eles não entendiam por que não tinham filhos. E o sacerdote do templo sempre censurava Joaquim pela falta de filhos. Por que vocês não têm filhos? O casal não entendia porque Deus punia eles sem filhos. Mas aquele lar era abençoado. Quem ali chegasse para fazer uma visita, sempre levava algo. Eles doavam alguma coisa.
era uma família que fazia caridade e bondosa. Nunca saía de mãos vazias. Olha que interessante. Joaquim, então, resolveu ir ao deserto fazer penitências. Por que que a sua esposa não ficava grávida? Naquela época, o pessoal ia até o deserto, jejuava, passava fome, sem necessidade, para que houvesse uma manifestação dos anjos. Eles não utilizavam o termo espírito, nem se falava em mediunidade, mas que houvesse uma manifestação devido aos problemas que as pessoas tinham. E Joaquim foi até lá. Ana ficara sozinha com a ausência do esposo. Certa noite, com os latidos dos cachorros alvoroçados, a voz conhecida do marido, a alegria voltou àquele lar. Joaquim dissera que teve um sonho, que a sua esposa teria um filho finalmente. A alegria aumentou. Os vizinhos queriam saber, mas por detalhes, como que foi essa revelação? De fato, logo começou a perceber os sinais da criança em seu ventre. Madrugada chuvosa. Chegou o momento. Isabel, irmã de Ana, quem ajudou no parto. E é interessante que no ano de 2022 eu vim aqui fazer uma palestra para vocês do Natal. E eu fiz uma palestra Natal de Jesus. Somente com a leitura agora, em 2025, eu percebi que aquela palestra tinha erros. E eu fiquei muito chateado dos livros que eu pesquisei, tinha erros. Porque hoje ela vem, ela conta de forma ali de pertinho. E eu vim aqui em 2022, contei os casos de Maria como verídico. E havia distorções. Então hoje a gente retifica o que a gente falou em 2022, ninguém lembra mais. Mas né, vai fazer o quê? Como nós somos estudiosos e a gente representa e fala do que buscamos, a gente não pode falhar com os assuntos da espiritualidade. Não sofreu para vir ao mundo o claridade de um dia, um choro de criança iluminou aquele lar. Era uma menina linda. Em seguida, acalmou o choro. Tornou-se serena e tranquila, como seria a vida inteira de Maria. Recebeu o nome de Miriam ou Maria na tradução. Passam-se 14 anos. Os anjos se manifestavam aos homens. E a gente sabe que é espíritos através da mediunidade. Hoje a gente consegue saber isso. Naquela época o pessoal não sabia. Maria, ou Miriam, adorava pombos. Ficou conhecida na história como Maria dos Pombos. Adorava cuidar dele. Certa manhã, limpando o pombal, Maria estava diferente. Estava mais bela, pele delicada, cabelos castanhos, escuros, olhos cambiantes. Mamãe, um anjo apareceu. Mas não foi em sonho, não. O nome dele é Gabriel. Chamou-me cheia de graça. Disse que teria um filho. E devo dar o nome de Jesus. Será filho especial. Viria para socorrer o povo. Tudo é preparado na espiritualidade. Não é de qualquer jeito. Ele será o Messias. Mas você ainda nem casou, Maria. E você aceitou esse filho? Olha, não se recusa o pedido de um anjo. A interpretação. Maria era igual ao pai. Era sábia e calma, mas não era mentirosa. Joaquim, mediante o acontecimento que Maria falou à sua filha, foi conversar com José. Por que vocês não casam? José ficou envergonhado, não sabia o que dizer.
Então José justifica para Joaquim, o pai de Maria. Vivia adiante seu casamento com Maria, motivo, sua mãe morreu há muitos anos, seu pai doente, acamado, 3 irmãos. Como levar Maria para viver ali? As dificuldades financeiras eram enormes. Por isso que ele não decidia casar. Quantas dificuldades, sem dúvida. No dia seguinte, lá vai José na casa de Maria conversar com Joaquim. E Joaquim pergunta para ele, mas você veio desfazer o noivado de vez? Não. Eu vim aceitar o casamento se for do agrado de Maria. Mas o que mudou de ontem para hoje? Até onde você não queria casar e hoje você quer casar? Vamos ver. Não sou louco, disse José. Esta noite um anjo no sono. Sonho real. Disse que já havia conversado com Maria, que aceitou a vida do Messias. E que devo casar com Maria. E que o interesse é do Altíssimo em primeiro lugar. Maria aceitou a família de José como era, como são. José sustentava o seu lar na carpintaria. O dinheiro era pouco, não sobrava. Mas ele diz, olha Maria, o meu coração é rico por você. Deus escolhe então os melhores pais para o nascimento de Jesus. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Uma palestra rápida, viu? Mas que a gente vai assimilar, não vai esquecer mais. Casamento de Maria e José foram singelos. Maria trouxe seus bordados e os animais, os pombos, para o novo lar. Não ia deixar para trás. Cerimônia aconteceu às 11 horas da manhã. A beleza e o sorriso de Maria explodiam. Maria tinha beleza na alma e no corpo. Ela não precisou de maquiagem nem de retoques. José, o noivo, sorriso forte, beleza ímpar, formava assim uma família de afetos e não de interesses materiais. Que às vezes tem casamento por interesses só materiais, aqui não. Aquele casamento foi um momento único. Ana, mãe de Maria, percebeu no ambiente, durante o casamento, algo diferente. Os noivos lado a lado. Um silêncio de repente tomou conta de todos. O rabino, tocado de emoção, as palavras sumiram da sua garganta. Afinal, naquele casamento, havia anjos. Jesus e Gabriel, espíritos elevados. Jesus é o espírito de luz. A mãe de Maria sentia a falta dela em casa. Porque Maria tinha o hábito, logo de manhã, quando acordava, arrumar a cama cantando e feliz. Alguém arruma a cama às 5 horas da manhã cantando e feliz? Na segunda-feira, difícil. Então, a sua mãe sentia a falta dela em casa. Arrumava a própria cama, sempre feliz. José e Joaquim, olhos brilhantes, não choraram durante o casamento, mas estavam emocionados. Uma nova residência para o casal. Mesmo sendo mãe de Maria, disse Ana, nunca me senti mãe dela, interessante. Era estranho. Amava ela profundamente. Em termos espirituais, ela fala, é ela quem cuida de mim, a mãe, há vários séculos. Nós sabemos que esse grupo reencarna há muito tempo juntos, de planetas em planetas, auxiliando, administrando, como Jesus é o administrador, é o governador da Terra. Então estão sempre próximos e juntos. Por isso que ela não se sentia mãe, sempre amparada por Maria, era ao contrário. José, pouco falante, Maria, mais alegre.
O pai de José, acamado, desencarnou após o matrimônio. Se tivesse morrido antes, provavelmente José adiaria o seu casamento. De novo, não há caso. A espiritualidade retardou o seu desencarne, de propósito, para que o casamento acontecesse. Se fosse antes, não haveria ambiente para casamento. Diante da tristeza da família, Maria tinha em seu ser um semblante diferente, indefinível. Era uma luz que a envolvia, mas não uma luz que você vê, sentida. Você se aproxima e você sente aquela energia boa. Estava mais linda ainda, Maria. As pessoas não entendiam aquela radiação de bem-estar que ela possuía. Afinal, Maria trazia o céu dentro do corpo, no ventre, no coração. Algumas semanas após, radiante, vai à casa da sua mãe. Uma tarde, um sorriso profundo. Maria, essa alegria toda em seu rosto será? Sim, mamãe, estou esperando um filho. O enviado de Deus está comigo, conforme anunciou o anjo Gabriel. Tanta alegria no período de luto é muito estranho, né, Maria? José, mesmo com a tristeza da partida do pai, até pulou de alegria e gritou pela gravidez de Maria. Sabemos que os anjos nos visitaram. O Messias está por nascer. Uma paz diferente habita em nossa casa. Como uma parte do céu, lá está. Ficamos imaginando que lar que era, né? Receber um espírito iluminado como Jesus. Do outro lado, o peso da responsabilidade nas mãos do nosso filho, que era Jesus. Mas vamos educá-lo de forma anônima e normal. Deus fará o essencial, porque se eles divulgassem que era um filho especial, o Messias, o profeta, o enviado, queria salvar a humanidade, como criança não ficaria vivo. Então vamos educá-lo de forma anônima. Depois vai acontecendo como de fato aconteceu. É interessante, mamãe. As pessoas me olham diferente. No mercado, muitos querem me dar frutos. Uma velha cega que pede esmolas no local entoou cânticos em louvor quando passei por ela. E era cega. E eu notei, cantava para mim. Perfeito. Coisas estranhas estão acontecendo. Minha prima, a prima de Maria, Isabel, também espera um filho, mas com toda aquela idade também, a nossa amizade era profunda. Ao visitá-la, nossos olhares choraram. Maria com Isabel, quando se encontraram, choraram. Que será? Algo anormal passava. Isabel diz para Maria: sei que espera um filho, o Messias. Mas como você sabe? Eu não havia dito nada para você. Maria confirma, é verdade. Eu sabia, sabe por quê? Um anjo de nome Gabriel anunciou minha gravidez e eu não engravidava. E que eu devo colocar o nome de João. E que ele terá um papel importante na tarefa do Messias. Eles vão nascendo, todo aquele grupo vai nascendo ali, acolá, para fazer o trabalho de divulgação do Cristo para nós. Meu marido, Zacarias, não acreditou que eu engravidava, ou ia engravidar. Então o anjo falou que Zacarias ficaria mudo por um tempo. O anjo sumiu e Zacarias perdeu a voz.
O povo falava que a mudez de Zacarias era um castigo de Deus. Deve ter feito algo errado. Afinal, ele falava no tempo que nem eu estou falando, que de repente ficou mudo. O que será que ele aprontou? Ou duvidou no caso? Então Isabel fala, diante dos acontecimentos, eu me recolhi, não saía mais à rua. Esse é o motivo de não ter ido ao seu casamento, Maria. Com certeza, nossos filhos vão nascer bem e amparados por Deus, pois eles são enviados. Era evidente que Deus estava providenciando a libertação do seu povo. Ao recordar tudo isso, disse a avó de Jesus, mãe de Maria de Nazaré, ao recordar, hoje vejo, não tínhamos a menor noção do papel que Jesus e João desempenhariam para a humanidade. Como seria árdua as suas tarefas, como haveria rejeição, dificuldades, intriga, traições. O Messias, Jesus, não imporia nada a ninguém, apenas ensinaria e faria convite. Jesus não impõe nada para nós até os dias de hoje. Apenas nos convida a trabalharmos. Ele não mudou nenhuma vírgula. Seriam necessários séculos e séculos para que a humanidade pudesse compreender que a fraternidade pregada pelo Cristo é a única receita de paz e felicidade possível. Muitos ainda hoje usam o filho de Maria para vantagens justas e pessoais. Mas com o Espiritismo estamos revivendo o Messias novamente. O nascimento de Jesus. Partiu o pai de José, Jacó. Naquela casa ficaram morando Maria, José e 2 cunhados ainda jovens. Afinal de gestação de Maria, a casa barulhenta, como é normal de todas as mulheres, aquele incômodo para dormir, Maria também tinha esse incômodo, dificuldade, um certo desconforto, cansaço, dificuldades para dormir. José se preocupava com ela e queria estar sempre ao seu lado. A carpintaria pequena ficava no mesmo quintal da casa. Mas os irmãos de José, Tiago e João, que ajudavam na carpintaria, tiveram que se ausentar na entrega de móveis e a sua montagem. Eles fabricavam os móveis na carpintaria e ia até o local levar e montavam os móveis, como acontece hoje ainda. Então eles tiveram que se ausentar dali. Muitas encomendas, alívio para o bolso. Mas justamente naquela semana, a ausência dos irmãos, José foi chamado pelo seu cliente, um cliente importante, para a construção de um barracão em sua fazenda. Virou um drama para José, porque teria que viajar, ir lá naquela fazenda, trabalhar lá, e não tinha como levar Maria. E ele queria estar ao lado quando Jesus viesse nascer. Ele prometeu para o anjo Gabriel. E não podia recusar a construção, porque ia ajudar muito aquela família. Queria estar ao lado quando o nascimento de seu filho, o Messias, Jesus. Previsão de parto, mais algumas semanas. Então ele resolve levar Maria junto, pois fizeram promessa ao anjo Gabriel que cuidaria do menino e estaria presente próximo no momento. José já havia trabalhado várias vezes para o contratante Jeroboão. Conhecia sua propriedade, um pouco distante da sua cidade de Jerusalém. Esta palestra nossa é um resumo dos 6 primeiros capítulos do livro. Ele tem muitos capítulos.
e capítulos magníficos, verdadeiros, que você viaja, adentra, ele é puro. E você relê 1, 2, 3 vezes. Então eu fiz os 6 primeiros capítulos para vocês, um resumo. Ana, como avó, não gostei da ideia. Maria ir viajar justamente quando Jesus iria nascer. Como avó, eu quero ficar perto. É meu neto. Mas não podia interferir na vida do casal, ela entendeu. Bela manhã, saíram para a viagem. Maria ia montada em um burrico. Carregava também um cesto, na época não tinha mala, era um cesto, das coisas que necessitava para o período de ausência. Nos registros etéricos, a avó Ana assiste várias vezes o acontecimento do nascimento de seu neto. Porque a gente vai ver quando nasceu Jesus, Ana não estava lá. Naquele momento, não estava presente. E ela assiste, então, a hora que ela quer. E ela fala, eu tenho esse merecimento de acessar os arquivos do espaço espiritual, do éter espiritual. Será que um dia a gente vai ter essa felicidade? Tomara que sim. Vale a pena, né? Nos registros etéreos, a avó Ana assiste várias vezes. Fazenda bem equipada, rica fazenda de Jeroboão. Previsão de chegada final do dia. Às 3 da tarde, ainda distante do local, eles caminhavam ainda, os sinais de parto se fizeram mais fortes. Maria não conseguia mais seguir. Devido ao solavanco do burrico, acelerou o parto. E Maria não tinha como continuar em cima do burrico mais. Olhou José, olhou ao redor, era um lugar ermo, deserto, não tinha casas. Mas avistou ao longe uma casa, um abrigo vazio. José se preocupou, seu filho, enviado do Senhor, viria ao mundo em um local completamente desamparado, sem ninguém. Só os dois aí. Viram uma construção pobre ao longe. Com cuidado, José conduziu o burrico que Maria montava para aquela construção. Era um abrigo de animais. Local limpo, muita palha seca, conforto dos animais. Conforme a história conta. De fato, ela está correta. Aquele local tranquilizou José. Era de propriedade do contratante, do qual ele ia trabalhar, Jeroboão. Então ficou tranquilo. E não podia deixar Maria ali sozinha. E ela não conseguia mais seguir viagem. Assim, o parto mais importante da história da humanidade ocorreu em um estábulo, presenciado pelos animais, conforme Francisco de Assis representa no presente, rodeado de animais. José não entendia nada de parto, mas foi fortemente intuído e assistido por entidades espirituais elevadas ali presentes. Este acontecimento foi planejado pela espiritualidade. Olha, nem isso é o acaso. Foi planejado para marcar um simbolismo na vida do Messias na humildade. Nascer na humildade. Jesus vinha das estrelas para conduzir os homens na terra à paz. Veio ao mundo desprovido de tudo, simbolizando a humildade. Queria exemplificar todos os dias da sua vida. A luz espiritual daquele estábulo era inédito no mundo. Quem estava voltando à carne brilha feito um sol em pureza. O céu inteiro parecia ter vindo presenciar o evento, o nascimento de Jesus.
Imagina a falange de espíritos que estavam ali, naquele momento. Maria não sofreu ao trazer ao mundo Jesus. Entidades elevadas envolveu-a, inundou-a, com fluidos analgésicos tirado das florestas ao redor e dos próprios pais, preservando-a de qualquer dor. E eles fazem isso mesmo. Anoiteceu, quando José amparou seu filho nos braços. Chorou um pouco e calou, como é natural. Em seguida foi para os braços de Maria. Não chorou mais. Espíritos iluminados não choram ao encarnar, porque não tem nada a provar nem espiar, só vem ajudar. Nós que choramos, né? Porque vemos, né, sofrimento, dores, dívida que nós temos. Ali, afinal, estava o governador da terra. E ele continua sendo o governador da terra. E Ana, ela resume. Vi e revi essa cena tantas e tantas vezes. E ainda hoje, em 2025, a revejo. Pois não me canso dela. E assina sua avó, Ana. Esta palestra, ela termina aqui. Porém, o capítulo 6, conforme eu falei, eu não tinha terminado de resumir tudo. Faltava alguma coisa. 3:30 da manhã eu me levanto e fui resumir o final do capítulo 6 para vocês. Pensa que é fácil ser palestrante? Não é fácil, não. A gente acorda de madrugada para escrever, que é o momento de êxtase que é espiritual. Então, o final, aqui para vocês, mais 5 minutinhos. As 3 primeiras visitas. Maria e José choravam de alegria. Noite fria, no cesto necessário para cuidar do pequeno e agasalhá-lo. Colocaram o menino Jesus ali naquele coxo, naquela manjedoura no meio das palhas, forrada de palha, conforme conta a história. Cânticos celestiais se faziam presente na atmosfera espiritual. Anjos ali se encontravam e cantavam lindamente. Meu filho e minha filha e seu esposo, não ouviam esse cântico. Mas eles estavam emocionados porque eles choravam. Quando tem entidades elevadas, a gente fica emocionado. Os animais interessantes ali presentes se aproximaram instintamente da criança de Jesus. Algum instinto vai lá pertinho, porque está muito frio. O calor dos animais aconchegou Jesus. Mas foi preparado pela espiritualidade também superior, daquela força de bem-estar que chegava ao mundo, aquecendo-o com o seu calor, o presente de Deus para a humanidade. José percebeu, disse Maria, até os animais sentem que o menino é diferente. Já pensou? Que cenário fantástico. E a gente às vezes esquece tudo isso, né? Passamos batido. Sim, Maria, é o lugar mais simples e ao mesmo tempo é o lugar mais rico do mundo. Após o nascer do sol no dia seguinte, 3 inesperadas visitas. Ela não fala que é os reis magos, ela não usa. Ela não usa esse termo, os reis magos, conta a história, que vem com mirra, vem com ouro, com essas coisas, né? Que via uma estrela. Ela não fala dessa forma. Após o nascer do sol, 3 visitas inesperadas. 3 pastores da vizinhança, que cuidavam das ovelhas, dos animais. Os homens os saudaram em voz baixa. José foi logo explicando o ocorrido. E eles falam, os 3, somos trabalhadores do dono da fazenda. Tudo em casa. Que perfeição. Viemos a conselho. Mas a conselho de quem vocês vieram? Não somos loucos, eles falam. Um homem luminoso
aparentando ser um anjo, nos apareceu. Disse que o Salvador acabara de nascer. Estava neste estábulo. Pediu para oferecer nossa ajuda e nós viemos. José ficou feliz. Conheça o meu filho, por favor. Jesus. Ou aguardado. E os três falam, Senhora, saudaram Maria. A Senhora é bendita por trazer a luz ao mundo. Os três pastores admiraram Jesus. Olhos de cor ainda indefinido, mas sereno e majestoso a um recém-chegado. Se arrepiaram os três, mas uma timidez íntima. Embora ainda pequena aquela criança, o seu olhar já arrebatava. Imagina como seria quando crescer. Por isso que quem via Jesus seguia ele. Porque mexe com o íntimo nosso. A ajuda foi providencial. Careciam de tudo naquele momento. Um dos pastores foi até a propriedade em busca de uma carroça, a fim de que a mãe, o recém-nascido, pudesse ser levado para aquela fazenda, para aquela casa. A casa de Jeroboão. Quem receberia seria a esposa também de Jeroboão, Sara, donos da fazenda. Era uma rica fazenda. Então, José pediu aos três pastores que não comentassem que o menino é o Salvador, porque senão começaria a perseguição. Olhavam aquela família com muito respeito. Afinal, ali estava o Messias. Dividiram os seus alimentos com Maria e José com muita alegria. Instalaram uma carroça, José guiando a carroça. Era a família mais feliz que poderia existir. Com ela ia a promessa cumprida de Deus para a humanidade. O maior presente que ele poderia dar aos seus filhos da terra, que somos nós. Jesus era um menino calmo, alegre, com um olhar perturbador, que mexia com emoções que não olhasse para ele. As pessoas não sabiam expressar por que aquele sentimento. Um olhar infantil, pleno de candura, como que convidando a ser melhor, ou seja, a gente tomar consciência dos nossos erros. Um ser celestial ali estava para salvar o mundo. Pessoas maduras, orgulhosas, duras de coração. Ao olharem Jesus, aquela criança, havia um chamamento para não errar mais. Por que será isso? As pessoas se tornavam mais gentis, falavam mais baixo, cuidavam mais uma das outras. Qual a razão? Eles não sabiam explicar. Hoje, 2025 anos passaram, Jesus permanece no meio de nós. Muita paz. Eu vou deixar esse livro aqui para vocês. Tá? Quem levar, pois traz. Quem quiser ler alguma coisa sobre o éter, é a pergunta 20 do Consolador, do Chico. E como é de costume, eu trouxe 10 livros aqui. Quem levantar a mão vai ganhar livro. Quem quer livro de graça? Opa, vamos lá. Quem quer mais livro aqui? O pessoal escondido. Quem quer mais livro? E mais um. Pronto. Deus abençoe todos vocês. Deus, muita paz.
prece final de mim, né? Nossa gratidão a Jesus, irmão de todas as horas, que nos tem auxiliado sempre. Com certeza, desse lado aprendemos muito hoje. E do outro lado, a gente sempre sabe que a quantia de irmãos que vieram ouvir, se emocionar, acordar para as verdades da alma, é em maior número. Que esta paz, que essa história, este acontecimento divino, espiritual, magnético, permaneça junto conosco, na alma de cada um de nós. Gratidão a Deus, que as energias deste lar, desta casa espírita, possa nos fazer o bem que viemos buscar. E que voltarmos para a nossa casa, o nosso lar, possamos estar em paz com nossos familiares, com os nossos animais, que nos recebem no portão. Assim que a gente vira a esquina, já estão a nos agradar. Fiquemos em paz com Jesus, hoje sim, que assim seja.